Isso aqui é interessante porque justamente eu quero mostrar qual que vai ser o valor da... Por que a derivada que a gente viu lá do cosseno de x vai me dar nada mais, nada menos do que o menos o seno de x. Tá? Isso é uma coisa que a gente ficou devendo de mostrar. Tá? Então vamos lá. A gente tem um limite de ΔX, então a derivada, né? Então a derivada para esse caso é filhinha de x. A gente está calculando pela definição. Então ΔX tendendo a zero de cosseno de x mais ΔX. Tá? Lembre-se que a derivada ela é f de x mais ΔX, tá? ΔX menos, tá? f de x. No denominador, tudo isso dividido por ΔX. Tá? Então, o que eu vou ter? Tá? Então, eu vou ter limite de ΔX tendendo a zero, de cosseno de x mais ΔX menos o cosseno de x sobre ΔX. Tá? Bom, então, limite de x de ΔX tendendo a zero, ΔX tendendo a zero. Aqui eu vou expandir esse cara como cosseno da soma. Tá? Então, a gente vai ter o cosseno de x vezes o cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? E esse cara aqui, né, vai ficar aqui, menos cosseno de x. Tá? Tudo isto aqui, né, dividindo ainda pelo meu ΔX. Tá? Bom, lembre-se que isso aqui vai ser, né, posso separar isso aqui em várias somas, né? Então, eu vou ter então o limite de ΔX tendendo a zero. Então, o limite da soma são as somas ou subtrações, são as somas e subtrações dos próprios limites. Tá? Então, eu vou ter cosseno de x. Olha só, eu tenho o cosseno de x nesse termo aqui e tenho o cosseno de x aqui. Tá? Então, vou agrupar isso aqui multiplicando o quê? Multiplicando o cosseno de ΔX, tá? Que aparece aqui, menos 1, que aparece aqui. Tá? Tudo isso dividido por ΔX. Tá? Menos, que ficou sobrando esse cara, menos o limite de ΔX tendendo a zero, tá? De seno de x, seno de ΔX sobre ΔX. Mas olha que interessante. Para quem está indo para zero? ΔX e não x. Então, no cosseno de x aqui está multiplicando o cosseno de x tanto aqui quanto o seno de x que está aqui, agem como se fossem constantes nesse caso, tá? Porque quem que é o ator principal dessa brincadeira? O ΔX. Então, eu vou ter o limite, eu vou ter então, né, cosseno de x que multiplica o limite de ΔX tendendo a zero de cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX. Notem que aqui eu já tenho um problema. Isso aqui já é uma indeterminação. Tá? Olha só, o cosseno de ΔX com ΔX tendendo a zero é um número próximo de 1. Se eu tiro 1, isso aqui fica próximo de 0, onde o ΔX está indo para 0. Então, isso aqui já dá um número próximo de 0. Então, eu vou ter indeterminação 0 sobre 0. Vou ter que lidar com essa indeterminação aqui. Tá? Mas, ao mesmo tempo, estão andando um pouquinho, eu vou ter o seno de x. Tá? Eu vou ter o seno de x. E aqui eu vou ter o limite de ΔX tendendo a 0 de seno de ΔX sobre ΔX. Com o argumento do seno indo para 0 dividido por esse cara indo para 0. Bom, este cara aqui, ele é igual a 1. Tá? Então, isso aqui, a gente viu então que a gente tem o menos o seno de x aqui. E como é que fica este limite aqui, né, que precisa ser calculado? Tá? Então, vamos olhar bem. Tá? Então, de novo, se ele é uma indeterminação, ele tem, então, eu quero ver se eu desnudo a minha indeterminação. Então, eu vou fazer cosseno de ΔX aqui menos 1 sobre ΔX. E eu vou multiplicar por um número aqui. Então, eu vou multiplicar por quem? Bom, eu tenho uma relação trigonométrica que vai ser que o cosseno ao quadrado de x, mais o seno ao quadrado de x, tá? Ou ΔX aqui vai ser igual a 1. Tá? Bom, então se eu tiver cosseno ao quadrado menos 1, isso vai me dar seno ao quadrado. Tá? Então vou usar isso aqui.
tá? Mas para poder usar, eu vou ter que fazer o quê? Cosseno de ΔX mais 1, porque justamente eu vou fazer o quadrado desse e o quadrado desse, e para não alterar o valor da minha expressão, né? Cosseno de ΔX mais 1. Então isso aqui é um grande bonito 1 aqui, né? Isso aqui é um grande bonito 1, tá? Então olha só, então eu vou ter o limite de ΔX tendendo a zero, de cosseno ao quadrado de ΔX menos 1, tá? Porque vai ser exatamente o que eu tenho aqui, sobre ΔX, que multiplica o cosseno de ΔX mais 1. Tá? O que foi? Sobrou exatamente daqui. Tá? Bom, então eu vou ter o limite de ΔX tendendo a zero, de seno ao quadrado de ΔX, tá? Menos, né? Porque quando eu passo este para cá e este para cá, eu vou ter um sinal de menos, tá? Dividido por um ΔX, e aqui eu vou ter cosseno de ΔX mais 1, tá? Então eu posso ainda abrir isso aqui como limite de ΔX tendendo a zero, de menos seno de ΔX, então eu vou abrir seno de ΔX sobre ΔX, tá? Sinal de menos aqui, eu inclusive posso deixar para fora aqui, porque ele é uma constante, como se eu estivesse multiplicando por menos 1 aqui, vezes, então o limite do produto é o produto dos limites, tá? ΔX. Se eu tirei do quadrado aqui, eu aproveitei um aqui, o outro eu vou ter então seno de ΔX, tudo isso dividido por cosseno de ΔX mais 1, tá? Bom, então os limites aqui, esse limite aqui, por causa desse sinal de menos aqui, né, vai me dar menos 1, que é um número, e este limite aqui, ó, tá? Esse limite aqui, vamos ver, com ΔX tendendo a zero, isso vai para zero, tá? E aqui eu não tenho problemas, porque o denominador, ele é simplesmente ΔX, isso aqui vai para 1, isso aqui vai 0 dividido por 2, tá? Isso aqui não é uma determinação, 0 dividido por 2 é simplesmente igual a 0, tá? Então isso aqui vai me dar menos 1 vezes 0, tá? 0, tá? Então isso aqui vai me dar todo esse cara aqui, todo esse produto vai me dar 0, tá? Então eu já sei que todo este limite aqui, né? Todo esse limite é 0, tá? Então vai me sobrar o quê? Na minha expressão original, este limite aqui é igual a 1, vai me sobrar então menos seno de x, que multiplica 1. Portanto, fica menos o seno de x aqui para esse cara, que é exatamente a derivada do cosseno de x. Tá? Pois bem, então a gente tem para essa. Então, isso aí é o processo de limite onde meu ΔX está indo para zero, mas ele não é zero. Tá? Agora a gente vai ver uma outra expressão que acontece muito nos processos de limite, que é o limite do x tendendo a mais ou menos infinito, tá? Tanto para mais quanto para menos. Coloquei os dois sinais aqui, porque pode ser tanto o sinal de mais quanto o sinal de menos. Pensem o seguinte, eu estou pegando um número, que é 1, isso aqui não é um número, tá? Isso aqui quer dizer uma coisa, um número, né? Extremamente grande, não um número exato, tá? Eu não estou fazendo nenhuma conta matemática com esse símbolo aqui, com o 8 deitado, tá? Então, o que eu vou ter, então? Quando este cara aqui, ele é um número, quando eu pego 1 e divido por um número extremamente grande, tá? Elevado a um n pertencente n pertencente aqui, nesse caso, aos inteiros positivos, né? Aos inteiros positivos, tá? Quando eu tenho um n pertencente aos inteiros positivos, qualquer número que eu colocar aqui, tá? Eu vou estar dividindo 1 por um número muito grande, tá? E isso aí é um número muito pequeno, próximo de 0, tá? Então a gente diz que este número é um número muito próximo de 0.
Então, o limite de 1 sobre x elevado a n, onde n é um número inteiro positivo, tá? A gente diz que este limite ele é igual a zero. E a gente vai aproveitar essa propriedade para calcular limites com x, com a tendência do meu x indo para um número extremamente grande, que a gente assinala desta forma aqui no processo de limite. Então, o que temos? Tá? Então, tem o limite de x tendendo a infinito, nesse caso, um x tendendo a um número muito grande. Então, aqui eu estou colocando aqui o mais, indo para mais infinito, por exemplo. Tá? Então, aqui que eu vou ter, né? Limite de 3x ao quadrado menos 3x mais 3, 5x ao quadrado mais 3x menos 1. Tá? Quando eu tenho limites desta forma, tá? Aqui é uma outra indeterminação. Aqui é a indeterminação que a gente chama de infinito dividido por infinito. Tá? Quando eu tenho uma coisa dessa forma, tá? Aqui não tem que fatorar nada. Tá? Aqui eu tenho que usar exatamente aquela propriedade que eu falei para vocês no último slide. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fatorar a maior potência que eu vou ter aqui no meu denominador e no meu numerador. Então vamos lá, eu vou ter o limite de x tendendo a mais infinito, tá? X tendendo a mais infinito, tá? Eu vou ter, qual que é a maior potência que eu tenho aqui no meu numerador? A maior potência que eu tenho é x ao quadrado. Tá? Então vamos lá, vou dividir cada termo por x ao quadrado. Né? Obviamente que eles são diferentes de zero, né? Aliás, é um número extremamente grande. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar o quê? 3 menos 2x dividido por x ao quadrado vai dar menos 2 dividido por x. Tá? Você está fazendo x dividido por x ao quadrado, isso aqui vai me dar 1 sobre x. Tá? E o mais o 3 dividido por x ao quadrado, tá? Que eu peguei este cara aqui. Qual que é a maior potência que eu tenho no meu numerador? X ao quadrado novamente, tá? Então eu vou ter 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 5, mais 3x dividido por x ao quadrado, vai me dar o quê? 3 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então eu vou ter aqui, tá? Quando esses números aqui, x ao quadrado e x ao quadrado, são dois números iguais, então eu simplesmente posso cancelar um com o outro. Tá? Então eu vou ter o limite de x tendendo a mais infinito, para esse caso, né? Estou fazendo para mais infinito, tá? De 3 menos 2 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. E aqui eu vou ter o quê? 5 mais 3 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Olha só, lembre-se que para as propriedades do limite, o limite do quociente é simplesmente o limite desse, desde que os limites sejam diferentes de zero. Tá? Vamos ver o que vai acontecer, por exemplo. Então, eu vou pegar o limite de 3, né, menos 2 sobre x, tá, mais 3 sobre x ao quadrado. Tá? Então, o limite disso aqui com x indo para um número extremamente grande. Tá? Olha só, isso aqui é uma constante, então fica 3 menos 2 dividido por um número extremamente grande vai me dar 0. Tá? 3 dividido por um número extremamente grande ainda ao quadrado vai me dar 3 vezes 0. Tá? Aqui seria menos 2 vezes 0. Tá? Mas aqui... Então, deu para perceber que isso aqui vai dar simplesmente a constante que ficou aqui, que é igual a 3. Aqui a gente pode simplificar isso, né? A gente está vendo que a gente está fazendo isso aqui. Isso aqui já vai para 0 e isso aqui vai para 0. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? No denominador, desde que isso aqui seja diferente de 0. Vai ficar o 5, o que me garante que isso aqui já é, o meu numerador é diferente, o denominador é diferente de 0. 3 dividido por um número muito grande é 0. E menos 1 dividido por um número muito grande ao quadrado é 0. Quem que sobrou aqui, pessoal? Sobrou nada mais, nada menos do que o 3 que está aqui, 3, e me sobrou o 5. Tá? Então, este limite aqui, tá? Ele vai ser exatamente 3 quintos. Então, a função, quando ela vai para números estupidamente grandes, ela vai me dar 3 quintos. Tá? Agora, vamos olhar esse processo aqui. Tá? Então, agora eu tenho 3x à quinta menos 2x ao cubo mais 3... era 3x aqui,
mais 5, 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Aqui eu vou mudar um pouco, eu vou colocar menos infinito aqui, tá? Ou seja, um número extremamente grande, só que negativo. Então, coloquem menos infinito aqui, tá? Então, eu vou ter o quê? Então, pelo mesmo processo que a gente viu, quando estou indo para infinito, eu não tenho que fatorar nada, tá? Eu tenho que simplesmente fazer o quê? Eu tenho que simplesmente fazer aquela brincadeira de achar qual que é a maior potência no denominador e no meu numerador e colocar em evidência, tá? Então, eu vou colocar x à quinta, tá? X à quinta, que é a maior potência que eu tenho no meu numerador, tá? 3 menos 2x à terceira por x à quinta vai me dar 2 sobre x ao quadrado. Mais 3x, né? Nesse caso, então, 3 dividido por x à quarta, tá? Mais 5 dividido por x à quinta. Perceba que se eu fizer a distributiva do meu x à quinta aqui, para todos os fatores, eu vou ter exatamente essa expressão aqui, tá? Então, não estou fazendo nenhuma besteira, tá? E aqui vai me sobrar o quê? Vai me sobrar agora, a maior potência que eu tenho aqui é x ao quadrado, tá? Então, vamos lá. O processo é dividir aqui, então, eu vou ter 2x ao quadrado por x ao quadrado vai dar 1, mais 3 sobre x ao quadrado vai dar 3 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, este cara aqui, ele vai para zero. Este cara aqui vai para zero, tomando... Perceba que mesmo dividindo por um número extremamente grande, só que negativo, é zero, tá? Então, é um zero que a gente chama de um zero que se aproxima do meu valor de... Ele se aproxima do zero pela esquerda, né? Pelos valores negativos do zero. Mas ele continua sendo um número zero. E aqui é a mesma coisa, zero também. Tá? Na verdade, aqui, isso aqui é zero positivo, porque isso aqui vai... O número negativo elevado à quarta vai ser positivo. Aqui vai ser positivo também, porque o número negativo elevado ao quadrado vai ser um número muito grande, positivo. Por isso que vai ser zero com um sinalzinho de mais, que isso aí quer dizer um zero que se aproxima... Ele vai se aproximar dos valores de zero pela direita, tá? E aqui ele se aproxima de zero pela esquerda aqui, pelos valores que são negativos aqui. Mas continua sendo um número muito pequeno, que é desprezível perto desse cara aqui, tá? Aqui eu vou ter esse 3 aqui, isso aqui, 3 dividido por um número estupidamente grande e negativo. É um número próximo de zero, tá? Só que negativo, extremamente pequeno e negativo. E aqui é um número próximo de zero, né? Próximo de zero, negativo, tá? Mas continua sendo zero, tá? Então, eu vou ter o limite de x tendendo a menos infinito, tá? Esse x à quinta, esse x aqui ao quadrado, eu posso simplificar aqui, portanto, fica a terceira. Então, fica x à terceira aqui, tá? O que me sobrou? O 3. E me sobrou o 2, porque todos os números são desprezíveis, tá? Mesmo sendo aqui, mesmo com essa história de 0 mais, 0 menos aqui, todos eles são desprezíveis perto do 3 quanto perto do 2, tá? Mas olha só, aqui eu tenho um número estupidamente grande, tá? Estupidamente grande, negativo, elevado à terceira, portanto ele se torna um número ainda maior, tá? E por estar elevado a uma potência ímpar e ser negativo, ele se torna negativo também, tá? E aqui multiplica por 3 sobre 2, tá? O que não altera o sinal dele. Portanto, só continua sendo um número estupidamente grande e negativo. Por isso que a gente diz que esse limite vai para menos infinito, tá? Então a minha função, esta função aqui, né? Esta função aqui, quando ela se aproxima de menos infinito, ela vai dar, quando ela se aproxima, os valores de x vão para menos infinito, né? Eles explodem para um número negativo muito grande, ela vai me retornar um número negativo e muito grande, tá? Isso é o limite indo para infinito, que nesse caso vai me dar infinito para cá, e para essa função ele me deu um número finito, 3/5 aqui, tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Graficamente, para esta função aqui, né? Para essa função, quando eu estou indo para um número estupidamente grande e positivo, tá? Um número estupidamente grande e positivo, então estou explodindo para cá, quando o x tende aqui, isso aqui vai me dar, isso aqui vai se aproximar de 3/5, tá? 3/5, por exemplo, tá? Então estou supondo mais ou menos essa função. E para essa função não, para essa função aqui, quando eu vou
quando eu vou para um número estupidamente grande e negativo, tá? A minha função vai para um número estupidamente grande e negativo também. Então ela explode, né, para um número ela explode nesta direção aqui dos números estupidamente grandes e negativos no eixo y.